Goku treina desde que tem memória. Não porque alguém mandou, não porque estava tentando impressionar alguém. Ele treina por quem ele é. E esse detalhe, que parece simples demais para ser importante, é exatamente o que separa uma pessoa realmente disciplinada de uma pessoa que só tenta parecer disciplinada. A maioria das pessoas trata a disciplina como uma tarefa. Goku trata como identidade. E hoje eu vou te mostrar o que Goku ensina sobre disciplina, com exemplos reais do personagem e como essa diferença muda absolutamente tudo. Porque olha, quando a gente fala de disciplina no mundo real, a conversa sempre cai no mesmo lugar. Acorda cedo, trabalha mais, durma menos. E Goku vira símbolo disso. Colocam ele se transformando em Super Saiyajin com um áudio motivacional e pronto. Aí você já tem mais um vídeo motivacional vazio com a estética de anime. Mas quem realmente assistiu Dragon Ball sabe que essa leitura tá parcialmente errada. O Goku descansava enquanto Vegeta se destruía no treinamento. O Goku foi pescar com o filho dias antes de enfrentar o céu. Goku passou no outro mundo, literalmente morto, e voltou mais forte do que qualquer outra pessoa que ficou viva treinando. E como isso faz sentido? Faz, e muito. Mas a resposta não está onde você está procurando. Ao longo desse vídeo eu vou desmontar 4 pilares da disciplina do Goku que ninguém analisa direito. E só no final você vai entender por que o elemento mais importante da disciplina dele parece na superfície uma falha de caráter. E vamos começar pelo fundamento de tudo. Pilar 1. Identidade antes de motivação. Existe uma pergunta que separa quem é disciplinado de quem só tenta ser. Por que você faz o que faz? A maioria das pessoas responde com objetivo. Quero emagrecer, quero ganhar dinheiro, quero passar na faculdade. Objetivos são ótimos, mas os objetivos acabam. E quando acabam, a disciplina vai junto. O Goku nunca funcionou assim. Desde criança, ainda no Dragon Ball original, ele não treinava para vencer o torneio. Não treinava para ficar famoso. Ele treinava porque aquilo era a linguagem que ele usava para se expressar com o mundo. O vovô Gohan ensinou artes marciais para ele não só como técnica, mas como uma filosofia de vida, como forma de proteger os fracos, de respeitar os mais fortes e de entender a si mesmo. E esse ensinamento colou tão fundo que décadas depois, quando o Goku foi ensinar o próprio filho a se tornar um Super Saiyajin, ele não só ficou mostrando golpe, ele ensinou o que o mestre Kami ensinou para ele quando era moleque. Os pilares da escola da tartaruga: treine bem, coma bem e descanse bem. E pensa nisso por um segundo. Um cara que passou a vida inteira treinando, que enfrenta ameaças capazes de destruir planetas e que literalmente morreu 2 ou mais vezes no processo. Esse cara olha pro filho dele e fala que descansar pode ser mais importante do que treinar. E isso não é fraqueza, isso é sabedoria acumulada de décadas de prática no mundo real. E ela só existe porque Goku não treina por motivação, ele treina por identidade. A motivação é como o humor, ele vem e vai sem avisar. Você acorda animado, vai pra academia, come bem, dorme cedo, terça você repete, quarta o mundo desaba, trabalho, relacionamento, aquele projeto que deu errado, e a motivação vai sumir. E aí vem aquela culpa. Por que eu sou tão fraco? Mas a pergunta tá errada. A pergunta certa é: quem você decidiu ser? O Goku nunca precisou de motivação para treinar, porque treinar era parte de quem ele era. Não era uma tarefa na lista, era como ele respirava, como ele se relacionava com o mundo e como ele processava um problema, como celebrava uma vitória. Um cara no Reddit resumiu isso de um jeito simples que ficou na minha cabeça. A maior lição do Goku é que cada um de nós pode ser melhor do que somos, se apenas tentarmos. Parece genérico, mas não é. Porque o tentar do Goku não nasce do nada. Nasce de uma identidade construída tijolo por tijolo desde a infância. Você não precisa ter nascido um Saiyajin para fazer isso, mas precisa parar de esperar a motivação e começar a decidir quem você é. Mas identidade sozinha não basta, porque Goku enfrentou algo que todo mundo enfrenta quando decide ser disciplinado de verdade. O momento em que você descobre que não se conhece tanto quanto pensava. E aí entra o pilar 2, conhecer o seu limite real e não o limite que te contaram. No início do Dragon Ball Z, Raditz chega na Terra e fala pro Goku uma coisa que muda tudo da história que a gente tinha visto até ali. Ele conta pro Goku que ele é um Saiyajin de uma raça guerreira feita para destruir e conquistar planetas. E o Goku rejeita na hora, sem pensar. Não porque é mentira, mas porque isso dói. Porque aceitar aquilo significava aceitar que parte de quem ele era tinha origem numa coisa violenta, numa raça que matava por prazer e que tinha destruído planetas inteiros. Significava olhar para dentro e ver algo que ele não queria ver. E aí começa um dos arcos
mais subestimados do personagem. Goku passando anos usando a biologia de Saiyajin sem admitir que era de fato um Saiyajin. Ele vai ao planeta do Sr. Kaiô, que tem a gravidade 10 vezes maior do que a da Terra, aprende as técnicas numa velocidade absurda, não só porque ele é um gênio, mas também porque ele tem a biologia de Saiyajin puro. Mas ele não conecta os pontos. No caminho para Namekusei, ele treina na câmara de gravidade, destrói o corpo e come uma semente dos deuses e fica mais forte devido ao Zenkai, que é a biologia Saiyajin. Mas ele continua não aceitando. É só no confronto com Freeza, o imperador do universo, o cara que chama Saiyajin de macaco e que literalmente cometeu um genocídio contra a raça deles, justamente porque ele sabia do potencial dos Saiyajins, que o Goku finalmente aceita. E quando ele aceita a origem dele, ele desperta finalmente o lendário Super Saiyajin. How dare you! You're gonna pay for that! What? Tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre que tem um conceito chamado existência precede essência. Em resumo, você não nasce com um destino fixo, você escolhe quem vai ser. E o Goku viveu isso na prática. Ele não aceitou a biologia Saiyajin para se tornar um destruidor de planetas como o Vegeta queria. Ele aceitou para integrar aquilo à identidade que ele mesmo construiu. O menino criado pelo vovô Gohan, treinado pelo mestre Kami e que protege os fracos e respeita os fortes. Ele pegou o que a natureza deu, moldou com o que a criação ensinou. E isso tem tudo a ver com disciplina no mundo real. Porque a maioria das pessoas tem dois erros opostos. O primeiro é ignorar os próprios limites, treinar até se lesionar, estudar até ter crise de ansiedade, trabalhar até o burnout, porque limite é frescura. O segundo é aceitar limites que não são seus. Alguém falou que você não é inteligente o suficiente, disciplinado o suficiente ou talentoso o suficiente, e você acreditou. O Goku não fez nenhum, nem o outro. Ele investigou os próprios limites, testou, quebrou alguns e aceitou outros. Ele aprendeu a diferenciar entre o limite que é real e o limite que alguém colocou na sua cabeça. Para ficar mais claro, quando Vegeta aparece e fala que ele nunca vai se tornar um Super Saiyajin, que ele é bonzinho demais, é fraco demais, não honra a raça Saiyajin de verdade, não honra a raça guerreira que tem, isso é alguém te contando qual o seu limite. E o Goku basicamente ignorou. Não por arrogância, mas porque ele conhecia a si mesmo melhor do que o Vegeta conhecia ele. E agora pensa, quantas vezes alguém te contou qual era o seu limite e você acreditou mais nessa pessoa do que em você mesmo? Essa pergunta vai ficar aqui. Até aqui, a gente viu que disciplina real começa com identidade e que conhecer os seus limites de verdade é a diferença entre aceitar os limites que te impuseram. Mas tem um terceiro pilar que é onde a maioria das pessoas desmorona, inclusive o próprio Goku por um bom tempo. É sobre o que acontece quando você é disciplinado, se conhece, treina com consciência e ainda assim falha, porque o Goku falhou várias vezes, de formas que custaram caro. E o que ele fez com esse fracasso é o que vai te interessar. Pilar 3. O que você faz com o fracasso? Vou te contar sobre o maior erro do Goku. Não foi deixar o Vegeta viver no arco Saiyajin, não foi jogar uma semente dos deuses pro céu, não foi aceitar ficar morto enquanto o Majin Buu tacava o terror na Terra. O maior erro do Goku foi achar que entendia as pessoas melhor do que ele realmente entendia. E ele pagou caro por isso. 2 vezes de formas muito específicas. A primeira delas foi com o Freeza. Em Namekusei, depois de transformar no Super Saiyajin e humilhar completamente o Freeza, humilhar mesmo de deixar o cara destruído no chão sem chance nenhuma, o Goku fez o que sempre fazia com os inimigos derrotados. Mostrou misericórdia. Deu energia pro Freeza e falou pra ele ir embora e que nunca mais aparecesse. E o Freeza, com sua natureza traiçoeira, atacou pelas costas. E o Goku teve que matar ele. E tem uma cena no mangá que muita gente comenta que depois do disparo de Ki final, o braço do Goku ainda tá tremendo. Não de raiva, mas ele tá desapontado.
com ele mesmo, porque ele errou a leitura. Ele achou que conseguiria salvar alguém que não queria ser salvo. E o segundo maior erro do Goku foi com o Gohan na Saga do Céu. O Goku passou anos construindo a crença de que o filho era o próximo protetor da Terra. Treinou com ele e acreditou nele. Ele acreditava tanto no potencial oculto do Gohan que no meio do torneio ele joga a semente dos deuses para o céu, que já estava um pouco desgastado, para provar para o próprio Gohan que ele era capaz. E que por sinal era real. O Gohan realmente era capaz. Ele se transforma no Super Saiyajin 2 e oblitera o céu. Mas o Goku não entendeu que o Gohan não queria aquilo. O próprio Piccolo fala pro Goku que o Gohan não era ele. O Gohan não era como o pai. O Gohan amava a família, amava estudar e não tinha aquela chama interior que faz um guerreiro buscar o próprio limite por prazer. O Goku projetou a própria identidade do filho e ele errou a leitura de novo. E agora, aqui tá o ponto que importa. O Goku não travou. Depois do Freeza, ele passou 2 anos reconciliando a própria moral, entendendo que não dá pra salvar todo mundo, que misericórdia tem limite, que às vezes a coisa mais responsável é agir com firmeza desde o início. Depois do céu, ele ficou morto e usou esse tempo para treinar no outro mundo, para observar, para entender melhor quem eram as pessoas ao redor dele. Disciplina real não é errar, é o que você faz depois que erra. E aqui está a diferença entre o Goku e a maioria das pessoas, incluindo eu e provavelmente você. Quando a gente falha, quando abandona a dieta, quando para de estudar ou quando desiste de um projeto, a reação padrão é uma de duas. Ou a gente se flagela de culpa por dias e não faz nada, ou a gente finge que o erro não aconteceu e continua tudo igual. O Goku não faz nenhum nem o outro. Ele olha para o erro de frente, entendeu o que tinha errado especificamente, ajustou a rota e continuou. Sem drama, sem autopiedade, sem fingir que estava certo. Tem um conceito filosófico que cabe exatamente aqui. A ideia de que aceitar que o tempo é limitado muda como você age. Você para de procrastinar a honestidade, para de adiar o ajuste. O Goku viveu isso de forma literal. Ele morreu 2 vezes e cada vez que voltou mais claro sobre o que precisava ser corrigido. Não mais ansioso, não mais dramático, apenas mais focado. A morte, para ele, funcionou como um prazo que forçava a clareza. Você não precisa morrer para fazer isso funcionar, claro, mas pode criar prazos reais para se forçar a ser mais honesto. O que eu mudaria se soubesse que tenho 6 meses? É a pergunta que poucos fazem porque a resposta costuma ser incômoda. Sem desculpas, só melhore. Mas aqui tá onde o roteiro vira, porque até agora eu falei de identidade, de conhecer os seus limites e de lidar com o fracasso. 3 coisas que qualquer vídeo com a música do Interestelar no fundo poderia cobrir. E por isso que o 4º pilar é diferente. É o que mais parece fraqueza quando você vê de fora. É o que quem gosta de falar mal do Goku mais usa para atacar o personagem. É o elemento que na superfície parece a maior contradição de um cara disciplinado. E é exatamente o que torna a disciplina dele sustentável por décadas. Pilar 4. A força que parece fraqueza. O Goku nunca foi sozinho. Não no sentido de que precisava de ajuda para lutar, embora isso também seja verdade e seja importante, mas no sentido de que ele nunca tratou força como algo que se constrói no isolamento. Enquanto aquela cultura da correria prega o lobo solitário, o cara que abre mão de tudo, que corta as amizades, que sacrifica relacionamento, família e saúde para chegar no topo, o Goku fazia o oposto. Dias antes do Torneio do Céu, com o futuro da humanidade em jogo, o Goku foi pescar com o Gohan, sentou para almoçar com a Tite, fez um Goten, e quando o Vegeta zoou ele por isso, que ele não entrava na sala do tempo porque ela era incômoda, o Goku respondeu com calma, que só quem realmente entende a disciplina consegue ter, de que ele não precisava mais torturar o corpo dele, senão ele alcançar os resultados que ele precisava alcançar. Isso não é preguiça, isso é alguém que entende que a força não vem só do músculo, vem da mente, vem da conexão, vem de ter algo real para proteger. O Cell não foi derrotado pelo Goku, foi derrotado pelo Gohan. E o Gohan só chegou lá porque o Goku passou anos construindo uma relação com o filho. Não só de treino, mas de presença, de confiança, de amor concreto expresso em momentos pequenos. A viagem para pescar, o aniversário do Gohan, a conversa sobre descanso dentro da sala do tempo,
Quando Gohan estava travado na luta contra o Cell, não foi só técnica que o desbloqueou, foi a voz do pai, foi o peso de tudo que eles tinham construído juntos fora do campo de batalha. A disciplina do Goku não era só individual, era uma disciplina que criava conexão, e essa conexão multiplicava a força de todo mundo ao redor dele. Pensa na sua vida por um segundo. Às vezes, você foi mais produtivo, mais focado, mais disciplinado. Provavelmente não foram as vezes que você estava mais isolado, sofrendo sozinho. Foram as vezes que você tinha alguém do lado. Um amigo que estudava junto, um parceiro de treino, um professor que acreditava em você, uma pessoa para quem você queria mostrar resultado. A força humana, e a Saiyajin aparentemente, é fundamentalmente social. O Vegeta demorou décadas para entender isso. E o momento em que ele entendeu, curiosamente, foi quando ele parou de brigar sozinho e começou a lutar ao lado do Goku de verdade. No arco do Majin Buu, é o Vegeta quem ajuda o Goku a reunir as energias para Genkidama. É o Vegeta quem aponta que a força de Goku sempre veio das pessoas ao redor dele, e não só dele sozinho. O rival mais orgulhoso do anime e do universo de Dragon Ball precisou admitir que o cara que ele chamava de classe baixa o tempo todo tinha entendido algo fundamental que ele não tinha. 4 pilares: identidade, autoconhecimento, resposta ao fracasso e conexão. Mas eu ainda não respondi a pergunta central do vídeo. O que exatamente o Goku ensina sobre disciplina que você pode aplicar amanhã cedo no mundo real, sem ter ki, sem sala do tempo, sem ter uma semente dos deuses? E a conclusão não é motivacional no sentido raso da palavra, é mais pesada do que isso. E ela começa com uma coisa que o Goku fez que quase todo mundo esquece, e que provavelmente é a decisão mais disciplinada de toda a série. Juntando tudo, identidades de motivação, autoconhecimento real, fracasso como dado e não como sentença, força construída em conexão, vem a pergunta do começo do vídeo. Então, o que o Goku ensina sobre disciplina? Ele ensina que disciplina não é força de vontade, não é sofrimento e não é acordar às 5 da manhã com raiva do mundo. Disciplina é saber quem você é e honrar isso todo dia, especialmente nos dias que você não quer. E no mundo real, isso se traduz em 4 coisas concretas. A primeira: para de esperar motivação e começa a construir identidade. Toda semana escreve uma frase que responde: quem eu estou tentando ser? Não o que você quer ter. Quem você quer ser? Quando você age a partir dessa resposta, você para de precisar de motivação para começar e começa a precisar de um motivo para parar. A segunda é aprender a diferença entre o limite real e o limite que te contaram. Toda vez que você ouvir a voz sua ou de alguém dizendo que você não é capaz, se pergunte se essa conclusão veio de teste ou de opinião. O Goku só descobriu o que era quando ele testou, e você também só vai saber testando. E a terceira é: quando você falhar, e vai falhar, troque a pergunta. Sai do por que eu sou tão fraco e vai pro o que esse erro me ensina sobre o que eu preciso mudar, ou o que eu preciso mudar para poder alcançar o que eu estou buscando. Erro sem análise é só dor. Erro com análise é dado, é estudo. O Goku errou com o Freeza, errou com o Gohan, e cada erro virou ajuste, não um trauma. E a quarta e última coisa é: para de tentar construir força sozinho. Encontre as pessoas que puxam o seu nível, que treinam junto com você, que aparecem, porque a Genkidama não funciona só com a energia de uma pessoa, e a sua vida também não. Disciplina não vai te levar a um lugar onde tudo fica fácil. Vai te fazer ser alguém que aguenta o difícil sem perder a si mesmo no processo. O Goku nunca achou que tinha chegado no seu limite. Depois de cada transformação vinha outra, porque ele entendeu que o ponto nunca foi o topo, sempre foi a subida. Se você chegou até aqui, você é exatamente a pessoa para quem eu fiz esse vídeo. Deixa o like se algum dos 4 pilares fez sentido para você. Comenta qual foi o que mais te atingiu. E se você conhece alguém que vive na armadilha da motivação, aquele amigo que começa tudo na segunda e para na quarta, manda esse vídeo para ele. E até meu próximo vídeo. Valeu!